Entidades demonstram preocupação com a decisão do presidente do Supremo, Antônio Dias Toffoli. A informação de Afonso Marangoni. Forças-tarefas da Operação Lava Jato e Greenfield pediram que a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, seja revista com urgência pelo plenário da Corte. Na terça-feira, Toffoli suspendeu todos os processos em que houve compartilhamento de dados de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. O ministro atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, e paralisou uma investigação do Ministério Público contra o filho do presidente Jair Bolsonaro. Em uma nota pública, os procuradores da República afirmaram que tem grande preocupação em relação à decisão monocrática emitida por Dias Toffoli e que uma avaliação dos demais ministros é importante para conferir segurança jurídica para o desenvolvimento das investigações e processos que estão suspensos. Segundo as forças-tarefas, a interpretação do ministro contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira, como o COAF. A nota destaca que a medida impactará muitos casos que apuram corrupção e lavagem de dinheiro nas grandes investigações e no país, criando risco à segurança jurídica. Os procuradores também disseram temer a prescrição de crimes que estavam sendo apurados antes da suspensão das investigações. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o procurador-chefe do Ministério Público Federal em São Paulo, Tiago Lacerda Nobre, disse que a decisão afeta a Lava Jato. A gente não consegue entender ainda o tamanho disso tudo, o efeito que isso vai gerar, mas certamente vai atingir o coração da Lava Jato, vai atingir investigações não só do Ministério Público Federal, mas também dos GAECos, dos Ministérios Públicos Estaduais e, sobretudo, do combate ao crime organizado. A Associação Nacional dos Procuradores da República também recebeu com preocupação a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a ANPR declarou que a medida prejudicará sobremaneira a investigação e a punição de delitos graves, como narcotráfico, organizações criminosas, financiamento do terrorismo e crimes transfronteiriços. Segundo a entidade, condicionar a instauração de investigações criminais à prévia autorização judicial subverte o ordenamento jurídico nacional e compromete a imparcialidade dos magistrados. A associação sustenta que milhares de investigações ficaram prejudicadas com a decisão tomada nesta terça-feira. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também emitiu nota afirmando que vê com preocupação a decisão. Ela disse que a PGR já determinou que a equipe do órgão analise os impactos e a extensão da medida liminar para definir providências no sentido de se evitar qualquer ameaça a investigações em curso. Bruno Garchagen. Uma coisa que não está clara ainda muito para mim, em razão de como essas notícias vêm sendo veiculadas, é de que maneira que o Ministério Público tem trabalhado essas informações, ou seja, a origem de tudo. A partir do momento em que o COAF monitora as operações financeiras, detecta ali algum tipo de suspeita e transmite essas informações para os órgãos competentes, fazer a investigação e apuração e depois eventualmente até apresentar a denúncia, essa origem de toda a discussão é que para mim ainda não está clara. O site Conjur, que é especializado nessa área do direito, publicou uma matéria muito interessante mostrando visões distintas, matéria 17 de julho, o título da matéria: Advogados defendem a decisão de Toffoli de limitar compartilhamento de dados. E o que mostra exatamente, quando se trata dos advogados ou seja, não são funcionários, agentes do Estado, há uma preocupação muito grande da atuação do Ministério Público, dos procuradores, em relação a esse problema de receber essas informações e o tratamento que vem sendo dado a essas informações com o objetivo justificável, compreensível, de buscar criminosos, detectar atividades criminosas e depois processá-los e puni-los. Agora, por outro lado, as pessoas que trabalham, os agentes do Estado, promotores, procuradores, têm uma posição completamente distinta a essa, ou seja, no sentido de defender esse tipo de atuação e esse tipo. Mas eu volto ao ponto inicial, eu ainda não consegui entender na origem de que maneira que o Ministério Público tem recebido e trabalhado essas informações. Eu acho que isso é fundamental para que nós, cidadãos comuns,
possamos entender e até compreender as implicações positivas e negativas disso. Josias. Olha, a decisão do Toffoli, ela determina a suspensão dos inquéritos que tenham sido iniciados a partir de relatórios do COAF, que não se limite a identificar dados dos titulares das operações financeiras nos seus montantes globais. Ele não quer que seja detalhado, ele acha que o relatório do COAF, nas palavras dele, nesses relatórios só podem estar contidos dados genéricos e cadastrais do correntista. Ele não quer que o COAF informe às autoridades encarregadas de investigar elementos que permitam identificar a origem da natureza financeira ou o tipo de gasto que foi realizado. Então, se você pudesse, para facilitar o entendimento do nosso ouvinte, espectador, o que o Toffoli deseja é que o COAF faça um retrato mais limitado do que ele vem fazendo hoje. Para fazer mal comparando, como se tivesse uma cena de um crime, você tira um retrato que tem o corpo no chão, um sujeito do lado e uma arma ao lado do corpo. Então você tem uma ideia de que tem ali um cadáver, tem uma pessoa do lado, pode ser suspeita, e tem uma arma. Aconteceu um crime, foi utilizada uma arma. O que quer o Toffoli? Que, diante de um indício como esse, o COAF faça uma foto mais restrita. Mostre só o corpo, ou só a arma. E aí, o Ministério Público... Oi, Josias. Pede uma decisão judicial. Esse é o quadro.